muita variedade na raça humana. Somos um conjunto fascinante de cor de pele diferente, aparências diferentes e tamanhos diferentes. Ganhamos o sustento de muitas maneiras diferentes. Madpakken og bøgerne. Kan du så også være en god dreng? Falamos com as pessoas que amamos em mais de 6.000 idiomas. いい子にしてね。はい、お母さん、行ってきます。 Mahal ka namin. Mag-kwel kayo. Porém, temos muito mais pontos em comum do que diferenças. Temos preocupações, necessidades e desejos similares. Queremos ter estabilidade económica e trabalho satisfatório. Ya casi está listo, señor Santos. Buen trabajo, esa es la manera. Gracias. Un pochino più dentro. Bene, molto bene così. Queremos ter um casamento feliz. 2, 3, un bel sorriso. Molto bene così. Queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos que eles sejam achegados a nós. I love you, Papa. I love you too. I love you too, Mommy. Queremos que partilhem dos nossos valores, que permaneçam sãos e salvos. Também precisamos da amizade e do apoio de outros. Sentimos-nos bem quando estamos com outros e quando somos amados. Quer sejamos jovens, quer idosos, prezamos a boa saúde. Contudo, com muita frequência, estes desejos não se concretizam. Os filhos rejeitam os valores e as normas dos pais. A felicidade conjugal transforma-se em angústia marital. Ganhar o sustento torna-se penoso e fatigante. No terminas. ¿Cuál es tu problema? Apesar da medicina usar alta tecnologia, as doenças e a morte por fim nos vencem. A maioria das pessoas sente-se incapaz de melhorar as suas condições de vida. Porém, existe algo que pode fazer a diferença. Algo que tem dado esperança a milhões de pessoas e que as tem habilitado a mudar a vida para melhor. Algo que pode fazer a diferença na sua vida. El cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre Muitos reconhecem que a Bíblia é uma obra-prima da literatura, mas ela é muito mais do que isso. É o livro mais amplamente distribuído no mundo. Mais de 90% da população do planeta tem acesso a ela. Mais do que qualquer outro livro, a Bíblia tem o poder de mudar a vida das pessoas. Como a própria Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e exerce poder. Mas se isso é verdade, por que é a humanidade assolada por tantos problemas? Como pode a Bíblia ter soluções para as dificuldades que a humanidade enfrenta quando tantos dos que afirmam crer nela sentem-se insatisfeitos e infelizes? O Conselho Mundial de Igrejas relata: há uma assustadora e crescente ignorância da Bíblia em todos os setores da sociedade ocidental. As sociedades bíblicas calculam que 85% dos cristãos ocidentais nunca leram a Bíblia inteira. Lamentavelmente, muitos dos que de facto leem a Bíblia simplesmente não a entendem. Assim, a palavra de Deus tem pouca influência na vida de muitos que dizem acreditar nela. Milhões, porém, descobriram o poder da Bíblia e aplicaram-no na sua vida. As testemunhas de Jeová
são conhecidas no mundo inteiro como estudantes da Bíblia. O Salão do Reino é o seu centro de educação bíblica. As testemunhas de Jeová têm a firme convicção de que a Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia que possuímos hoje é chamada por muitos de Biblioteca Divina, uma coleção de escritos sagrados, escrita por cerca de 40 homens ao longo de 1500 anos. Alguns desses escritores eram pastores, pescadores e até um deles era médico. Notavelmente, porém, a Bíblia é um só livro harmonioso, unido por um único tema, o Reino de Deus. O livro que temos hoje e que chamamos de Bíblia é uma biblioteca fidedigna de informações divinas. Por mais de 100 anos, a revista A Sentinela tem ensinado que o Reino de Deus é o tema central da Bíblia. Vamos escutar uma explicação sobre esse reino numa reunião das testemunhas de Jeová. Mas o que é esse reino? Bem, para responder, é bom que primeiro entendamos o que tornou necessário que existisse o reino. A Bíblia ensina-nos que Deus colocou o primeiro casal humano no lindo paraíso terrestre, o Jardim do Éden. Mas Adão e Eva ficaram descontentes com o governo de Deus. Queriam ser independentes, tomar as suas próprias decisões. Assim, escolheram desobedecer a Deus. E, ao fazerem isso, perderam o direito à vida no paraíso. Por amor, Deus se propôs a intervir em benefício da humanidade. Como? Por meio do seu reino. Um reino é um governo, um reinado. Contudo, como podemos provar que o reino de Deus é tão real quanto qualquer reino terrestre? Pense nisso. O que torna real um governo humano? Um governo humano tem uma capital, governantes, leis e um povo que o apoia. E o reino de Deus? Ele tem uma capital nos céus, tem um governante, Jesus Cristo. E será que o reino de Deus tem leis? É claro que sim. E elas encontram-se no Código de Leis do Reino de Deus, a Bíblia. Por ajustarem-se ao Código de Leis dado por Deus, a Bíblia, milhões de testemunhas de Jeová transformaram a vida. Examinemos 3 áreas em que a Bíblia as ajudou: na vida familiar, na situação económica e na saúde. Um problema conjugal comum é a falta de comunicação. Ela nunca escuta o que eu tenho a dizer. Não consigo tirá-lo da frente da televisão. Quando ela fala, nunca me dá a oportunidade de abrir a boca. O problema com meu marido é que ele, em vez de me escutar, ele dá-me um sermão. Ela pergunta-me sobre os meus sentimentos. Que sentimentos devo eu ter? Ele só fala sobre o trabalho. Nunca expressa os seus sentimentos. Nunca sei o que ela quer. Nunca sei o que ele quer. O conselho da Bíblia também beneficia as esposas. Antes de começarmos a estudar a Bíblia, eu era basicamente uma boa esposa. Gostava de limpar e cozinhar e fui uma boa mãe, mas tinha um temperamento terrível. Costumava gritar e atirar coisas. Certo dia, ele trouxe-me presente e eu, toda animada com esse presente lindo, dizia: "O que será? O que será?" E quando o abri e vi que era um livro de receitas, fiquei ofendida. Disse: "Não preciso de um livro de receitas, eu sei cozinhar. O que queres dizer com isso?" E atirei-o a ele. Pensei que era porque eu não tinha gasto bastante dinheiro que ela queria um presente mais caro. Assim, comprei um limpa-carpetes, pedi que se sentasse à mesa de centro e dei-lhe o presente num embrulho bem bonito. E quando ela abriu, a mesma reação. Ela pegou no presente e o atirou a mim, gritando que não era minha escrava.
Quando estuda a Bíblia, passa a perceber melhor as suas imperfeições. Não acha que as tem até que começa a estudar. Como no caso do meu temperamento. Eu não me apercebia das vezes que perdia a cabeça. Sempre que isso acontecia, eu sabia que não estava a ser submissa, que não estava a pôr em prática Efésios 5:22, que não estava a mostrar respeito pela chefia do meu marido. E também me lembrava de Efésios 4:31, que diz que devemos deixar de lado o brado e a linguagem ultrajante. Podia ouvir esse texto na minha mente e eu também não o estava a cumprir. Precisei de esforçar-me nisso e orar acerca disso constantemente. Mas com o tempo, o meu marido disse que percebia que eu tinha melhorado. Sempre me encorajava, dizendo: "Estás a fazer muito bem. Tenho muito orgulho em ti." Ela fez mudanças excelentes devido ao estudo da Bíblia. Eu percebia que ela estava a lutar contra o seu problema e isso tornou a vida muito agradável, maravilhosa. Ser uma esposa submissa é realmente o melhor modo de vida, porque está a fazer mesmo as coisas do modo de Jeová. Ele é um Deus muito amoroso que ama muito as mulheres. Ele nos ama e instruiu os maridos sobre como tratar a esposa. Meu marido segue essas orientações e isso facilita-me bastante ser submissa. Não é difícil. Se temos uma divergência e se não envolve um princípio bíblico, muitas vezes, sabe, ele deixa que eu faça as coisas do meu jeito. Isso torna a vida muito mais fácil e feliz. Eu gosto muito. Há pouco tempo, a vida nesta casa não era nada pacífica. Antigamente, o meu trabalho criava-me muita tensão. Quando voltava para casa, parecia um vulcão quente. Mal entrava em casa, e se esta não estivesse perfeitamente limpa, fazia a minha esposa limpá-la de novo. Se não gostasse da comida, virava o prato. Quando estava em casa, a minha família ficava tensa e todos tremiam quando eu entrava em casa. E às vezes, a minha filhinha mais nova chorava só de me ver. Brigávamos o tempo todo e as crianças sempre choravam, com stress. Pensei que ele nunca mudaria. Todo o tempo eu pensava em divorciar-me. Achava que não o amava. Mesmo na antiguidade, era comum os maridos tratarem a esposa de modo duro e opressivo. Certo comentarista disse que o amor não figurava no contrato de casamento. O corpo da mulher ficava à disposição do seu dono. No meio desse ambiente, o apóstolo Paulo escreveu: os maridos devem estar amando as suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta. Estas palavras devem ter parecido totalmente revolucionárias. O mesmo comentarista acrescenta: nada no cristianismo parecia mais inovador do que o conceito cristão a respeito do casamento. Isto abriu uma nova era para a humanidade. Tentei de tudo para unir a minha família, mas nada funcionava. Parecia que ela se desintegrava. Naquela época, notei que tínhamos algumas publicações bíblicas em casa. Li uma ou duas e encontrei o texto de Efésios 5:28, que diz: ama a tua esposa como ao teu próprio corpo. Que diferença! Ora, eu nunca magoaria o meu próprio dedo ou o meu próprio pé. Assim, a Bíblia diz que devo amar a minha esposa como o meu próprio corpo. E isso me tocou profundamente. Quando ele começou a estudar a Bíblia, começamos a conversar. Ele mudou e até passou a ajudar nas tarefas da casa. A aplicação dos princípios bíblicos fez uma grande diferença. Ele mudou tanto. Agora é paciente e generoso. Posso conversar com ele. É o meu melhor amigo. A nossa família quase se desfez.
Mas agora estamos unidos e podemos conversar. Sempre surgem problemas, mas nós os solucionamos por aplicar os princípios bíblicos. Cuidar dos filhos pode ser uma parte recompensadora da vida familiar, mas é também uma tarefa que exige muito dos pais. Às vezes é esmagadora. A Bíblia tem muito a dizer sobre a criação de filhos. Por aplicar o seu conselho, muitos pais tiveram êxito em estabelecer laços fortes de amor com os seus filhos. Mas é preciso muito esforço. Pais bem-sucedidos tiram tempo para os seus filhos, para mostrar-lhes afeição e para expressar-lhes aprovação amorosa. O próprio Jeová deu o exemplo perfeito. No batismo de Jesus, Jeová deu ao seu filho 3 coisas que todos os filhos querem e precisam: reconhecimento, amor e aprovação. Ele disse: Tu és meu filho, o amado. Eu te tenho aprovado. Este princípio bíblico deve mover os pais cristãos a dar a atenção necessária e elogios amorosos aos seus filhos. Good job, Andy. What do you think, Mom? It's beautiful, honey. Thanks so much. A Bíblia também dá esta instrução prática para os pais em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno têm de estar sobre o teu coração, e tens de inculcá-las a teu filho, e tens de falar delas sentado na tua casa, e andando pela estrada, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Os filhos tiram muito proveito quando os próprios pais lhes ensinam a Bíblia. Isso pode unir mais os membros da família. Veja o caso desta família em que a esposa é madrasta. Todas as famílias têm problemas. As famílias com padrasto ou madrasta só têm um pouco mais. Tem sido de muita ajuda para nos conhecermos melhor e nos achegarmos, para podermos servir a Jeová como uma família mais unida. O estudo em família ajudou-me a conhecer melhor a minha madrasta e também uniu a nossa família. O que torna o estudo familiar mais eficiente é a regularidade. Visto que Satanás não tira férias, temos de alimentar-nos constantemente em sentido espiritual. Desde que os filhos eram pequenos, temos procurado manter uma comunicação aberta com eles. Durante o estudo que fazemos em família, deixamos os filhos à vontade para falar. Eles podem saber o que nós, como pais, estamos a pensar, e nós podemos saber o que eles têm no coração. O nosso estudo familiar da Bíblia ajuda-nos a conservar o nosso relacionamento. Como podem os pais tornar interessante o estudo bíblico em família? Aprendemos que é importante manter a regularidade no estudo familiar semanal da Bíblia. Isso exige tempo, não correr só para abranger a matéria. O nosso estudo em família é uma ocasião informal. Se as crianças começam a ficar irrequietas, paramos, comemos ou bebemos alguma coisa e depois continuamos. No nosso estudo da Bíblia em família, às vezes usamos ajudas visuais, usamos um quadro para traçar linhas cronológicas e escrever os anos, de forma que os filhos entendam melhor as profecias. CE. Is that right? That's right, Chandra. That was a good job. That was excellent. É claro que os jovens também precisam de recriação.
O problema é que, quando tomam as suas próprias decisões, muitos fazem escolhas más. Será que a Bíblia tem alguma orientação útil neste aspecto da vida familiar? Claro que sim. Ela diz que há um tempo para rir e um tempo para saltitar. Incentiva os jovens a alegrar-se na sua mocidade. Os princípios bíblicos motivam os pais a ajudar os seus filhos jovens a escolher recreação saudável. Os pais sensatos planeiam atividades em que toda a família possa participar. Para isso, não é preciso necessariamente gastar muito dinheiro. Go on. There you go. That's you. Good shot. All right. Nice one. Whoa, that one's out of here. Sem sombra de dúvida, a Bíblia tem conselhos inigualáveis sobre a vida familiar. Será que a Bíblia oferece conselhos para ajudá-la a sobreviver às atuais condições económicas difíceis? Nos países em desenvolvimento, por exemplo, há poucos empregos. Os salários muitas vezes são terrivelmente baixos. Todavia, a Bíblia tem princípios que encorajam o trabalho árduo e a honestidade. Estes têm ajudado as testemunhas de Jeová, até em países em desenvolvimento, a sobreviver em sentido económico. Eu tinha problemas sérios. Álcool, drogas, imoralidade e jogatina. Daí comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Um texto que me tocou foi Gálatas 6, versículo 7 e 8, que diz: "O que o homem semear, isso também ceifará." Isso levou-me a fazer mudanças na vida. Em resultado disso, temos agora uma família unida e feliz. Há outras recompensas. A minha vida agora tem objetivo. Visto que as testemunhas de Jeová são conhecidas como pessoas honestas, consegui um bom emprego no qual lido com muito dinheiro. Já não gasto mais dinheiro nos vícios que tinha. Agora o economizo e com isso podemos melhorar a nossa casa. Para muitas famílias, uma das principais preocupações são os problemas de saúde. Calcula-se que, nos países em desenvolvimento, morre uma criança a cada 2 segundos. Relata-se que cerca de 17 milhões de crianças morrem a cada ano em resultado dos efeitos combinados da má nutrição, da diarreia, da malária, da pneumonia, do sarampo, da tosse convulsa e do tétano. Existem princípios bíblicos que poderiam ajudar a evitar sofrimento desnecessário? O Código de Saúde que Deus deu à nação de Israel através de Moisés estava séculos à frente do seu tempo. Foi escrito numa época em que não se sabia nada sobre bactérias e vírus como sabemos hoje. Foi escrito também quando os médicos em nações supostamente avançadas, como o Egito, na verdade usavam nos tratamentos coisas anti-higiênicas como excremento humano. Em contraste, a lei de Deus a Israel dizia que o excremento humano era impuro, algo que deveria ser enterrado. Isso protegeu o suprimento de água dos israelitas e resguardou-os das doenças transmitidas por moscas e outras, como a salmonelose, a shigellose, a febre tifoide e a disenteria. A mesma lei exigia que os israelitas se banhassem e que as pessoas com doenças contagiosas ficassem de quarentena. Hoje, milhões de vidas poderiam ser salvas se as pessoas seguissem os princípios de saúde da Bíblia.
As testemunhas de Jeová em países em desenvolvimento aplicam esses princípios bíblicos. Por meio do nosso estudo da Bíblia, com as testemunhas de Jeová, aprendemos que o Criador é um Deus de ordem, conforme 1 Coríntios 14:33. Também, os artigos das revistas A Sentinela e Despertai dão-nos conselhos práticos sobre higiene. Além disso, aprendemos a usar sacos plásticos para acondicionar o lixo. Usamos lexívia na água para lavar os pratos, já que não temos água potável. Também tapamos os pratos da comida para que as moscas não pousem neles e fervemos os talheres para desinfetá-los. Visto que temos cães e galinhas, precisamos varrer o quintal com frequência para mantê-lo limpo. Ao voltar do trabalho, antes de entrar em casa, tiramos os sapatos sujos. Graças a Jeová, à sua palavra e às revistas A Sentinela e Despertai, recebemos conselhos práticos para manter a nossa família feliz e saudável. Outra ameaça à saúde é o abuso de drogas e de álcool. Em alguns países, esse problema é epidémico. Quando eu tinha 11 anos de idade, comecei a beber e a usar drogas. Usava qualquer droga que conseguisse obter, a ponto de, aos 21 anos, gastar todo o meu salário em cocaína e álcool. Estava muito deprimido. Até as coisas mais simples, como conduzir, eram muito difíceis. Tinha muito medo, só queria morrer. Tentava parar de usar drogas e álcool, mas sempre voltava atrás. Simplesmente não conseguia largá-los. Bem, comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e elas provaram-me que a Bíblia é a palavra de Deus, mostrando-me profecias bíblicas que se cumpriram. Passei a acreditar na Bíblia. Daí comecei a acreditar que Jeová se importa com as pessoas e comigo como indivíduo. Isso motivou-me a tentar novamente largar o vício. De facto, recebi outras ajudas durante a minha recuperação, mas na verdade foram os princípios da Bíblia que me ajudaram a nunca voltar atrás. Há um texto na Bíblia, em Marcos, capítulo 9, versículo 43, em que Jesus disse: "Se a tua mão te fizer tropeçar, corta e lança-a fora." Foi o que tive de fazer com o álcool. Tive de cortá-lo. E para mim isto quer dizer não tomar nenhuma única bebida. Foi preciso muito esforço. Às vezes era muito difícil. Mas quanto mais eu tentava aplicar os princípios da Bíblia, melhores as coisas ficavam. De facto, nunca mais bebi. E isso já faz 13 anos. Quando usava drogas, eu não tinha vida familiar. Era totalmente egocêntrico. Realmente não conseguia preocupar-me com outras pessoas, só comigo mesmo. Mas os princípios bíblicos ensinaram-me a amar os outros, a importar-me com eles. Agora que tenho uma família, a Bíblia também me ajuda a cuidar dela. E essa é uma motivação extra para eu não voltar à vida anterior. O ritmo de vida cada vez mais acelerado causa stress. Alguns especialistas afirmam que mais da metade de todas as consultas ao médico tem alguma ligação com o stress. É claro que a Bíblia não cura o stress, mas ela tem vários princípios úteis. Por exemplo, ela incentiva um estilo de vida moderado, o que por si só pode eliminar muito do stress. Um dos melhores conselhos já dados sobre saúde mental é o conselho e mandamento bíblico de amar o próximo, evitar isolar-se, preocupar-se com outros e não apenas consigo mesmo. Na verdade, um dos melhores antídotos contra stress que conhecemos é a preocupação e o interesse de outros. Conheci muitas testemunhas de Jeová que superaram situações de bastante stress, simplesmente por causa da preocupação e do interesse demonstrado pelos seus irmãos e irmãs cristãos. De facto, a Bíblia tem o poder de mudar vidas.
mas ela faz mais do que apenas dar conselho prático. A Bíblia é o código de leis do reino de Deus. Ela traz os princípios que temos de seguir se quisermos viver para sempre sob o domínio desse reino. As testemunhas de Jeová têm ajudado milhões de pessoas a adquirir conhecimento exato da palavra de Deus e a aplicar o poder dela na sua vida. A Bíblia expressa isso muito bem em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda a boa obra. Hebreus 4:12 realmente cumpre-se nesta família. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Ela salvou a nossa família. Quando eu era adolescente, queria fazer parte de uma quadrilha violenta de motoqueiros que usavam drogas. Se não tivesse estudado a Bíblia, não sei o que teria sido a minha vida. A Bíblia tem-me ajudado a orientar a minha família. A Bíblia tem servido de proteção para mim na escola e me protegerá no futuro. Se não fosse a Bíblia, nós estaríamos juntos hoje. Sem dúvida, salvou o nosso casamento. A Bíblia fez de mim uma esposa melhor. A Bíblia deu-me razão para viver. A Bíblia deu-me normas de moral para seguir e acho que isso faz uma grande diferença. A Bíblia fez de mim um marido melhor. A Bíblia é a melhor herança que posso deixar para os meus filhos. Ela ajudou a mim e a minha família a ter um objetivo na vida. Os conselhos da Bíblia ajudaram-me a ter um bom relacionamento com o meu marido. Quando temos problemas, ela nos ajuda a resolvê-los. Estou certo que se não fosse pela Bíblia e pelos princípios bíblicos que me ajudaram a parar de beber, eu estaria morto. A Bíblia pode melhorar a nossa vida. Entretanto, como escreveu o apóstolo Paulo, toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores. Os servos fiéis de Deus não são poupados dos efeitos danosos de doenças ou das dores da idade avançada, mas são sustentados pela fé nas bênçãos futuras do reino de Deus. As palavras de Jó 33:25 cumprir-se-ão então em grande escala. Torne-se a sua carne mais fresca do que na infância. Volte ele aos dias do seu vigor juvenil. Quando o reino de Deus assumir o controle dos assuntos na Terra, o próprio planeta passará por uma transformação. Toda a Terra tornar-se-á um paraíso. Embora paisagens bonitas contribuam muito para desfrutarmos a vida, derivamos ainda mais alegria dos nossos relacionamentos com pessoas, amigos, parentes, pessoas queridas. Imagine poder desfrutar desses relacionamentos achegados por toda a eternidade. De veras, sob o reino de Deus, cumprir-se-ão completamente as esperanças e os sonhos comuns a todos os homens e mulheres. Boa saúde, vida familiar segura, trabalho satisfatório. Como a Bíblia promete no Salmo 145:16, Deus abrirá a sua mão e satisfará o desejo de toda a coisa vivente. A esperança desse futuro grandioso ampara milhões de testemunhas de Jeová da atualidade. Pode fazer o mesmo por si. A pergunta é: aplicará o poder da palavra de Deus na sua vida?
Gostaria de compartilhar consigo a maravilhosa esperança para o futuro encontrado na Palavra de Deus, a Bíblia. Estes são, de facto, tempos críticos, com os quais é difícil lidar. Todos nós nos deparamos com violência, crime e desemprego. A situação parece desesperadora. Porém, a Bíblia fala de um tempo quando todos estes problemas serão eliminados. Permite-me usar alguns minutos para lhe mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso?